Também. Rafael está sem... Ele está sem áudio, ele está sem microfone. Está entrando no ar, programa Rádio Simpro Rio de Janeiro. Comunicando Antônio César e Márcio Franco. Um programa dedicado à educação, ao professor e aos demais profissionais de ensino do Rio de Janeiro e que tem por objetivo discutir o dia a dia das escolas e os desafios pela valorização do magistério e da luta por uma educação de qualidade. Boa tarde, companheiros, boa tarde, professoras e professores, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Essa é a Rádio Simpro. Nós começamos o programa falando da nossa audiência do programa passado. Márcio Franco, como é que foi a audiência do programa passado? Boa tarde. Márcio Franco, por favor, ligue seu microfone e nos dê a audiência do programa passado. Boa tarde, Marina, tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Hoje, dia 22 de junho, são 15 horas e 1 minuto no meu relógio. Esse é o nosso programa de número 179, né? O 179º programa da Rádio Mundial News FM. Né? Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Fátima. Boa tarde, Mário Maturo. Boa tarde, Paulo Roberto Cioli. E boa tarde, acima de tudo, para os nossos internautas, nossos professores e professoras. Olha, a audiência ela tem aumentado cada vez mais. Né? A cada programa, a audiência aumenta um pouco. Nosso último programa, nós alcançamos aí quase 10 mil pessoas, mais de 9.500 pessoas foram alcançadas no nosso programa no Facebook. Isso sem contar, obviamente, os acessos à Rádio Mundial News FM, né, os canais da Rádio Mundial News FM, que é a nossa parceira que retransmite esse programa que vai ao ar toda segunda-feira, de 3 da tarde até 5 horas da tarde, no Facebook do Simpro Rio. Nós tivemos também, essa semana que passou, uma live, né, em parceria com a Articulação de Infâncias, Movimento Articulando Infâncias, que teve também uma excepcional audiência. O tema foi o Estatuto da Infância e Adolescência, né, que completou 30 anos agora, nesse mês. Também tivemos, né, com a participação da professora Maria Marta, que é diretora do Simpro Rio, né, uma das diretoras da Escola do Professor, representando o Simpro. Certo? Então, agradecemos, acima de tudo, a audiência, né, e a possibilidade da gente estar sempre aqui com vocês. Márcio, esse fim de semana tivemos também uma plenária da CTB, não foi? Sim, com grandes nomes fazendo falas. Fala aí um pouco sobre as deliberações dessa plenária, por favor. Não, obrigado, Marina. A CTB, que é a Central dos Trabalhadores, né, do Brasil, ela fez uma plenária virtual com 1.600, cerca de 1.600 sindicalistas. Né? É um recorde, né? Sem dúvida nenhuma, uma coisa inédita. A gente está inovando, né? O movimento sindical e a sociedade como um todo está inovando nesse tempo de pandemia. E a plenária foi uma plenária que começou às 9 horas da manhã e terminou depois das 7 horas da noite. Uma plenária que teve a participação de alguns convidados, como o ex-governador e ex-ministro e ex-deputado federal Ciro Gomes. Teve também como convidado o governador do Maranhão, o Flávio Dino, né? E ainda o deputado federal que negociou junto ao Congresso Nacional a questão da MP 936, né, pela oposição, junto ao governo federal e junto à bancada governista, procurando minimizar danos, né, criados aí ao movimento sindical e à classe trabalhadora por conta da assinatura dessa MP 936
por Bolsonaro, que foi o deputado Orlando Silva, né? Orlando Silva, que também já foi ministro dos esportes no governo Dilma Rousseff. A plenária teve a participação, né, de sindicalistas do Brasil inteiro. E a questão principal foi a aprovação de uma frente ampla, com processo no campo da democracia e pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, e por fora Bolsonaro. A CTB aprovou o fora Bolsonaro, já que é impossível nós conseguirmos sair dessa crise com o atual governo, no entendimento dos sindicalistas que participaram, desses mais de 1.600 sindicalistas que participaram dessa plenária. Infelizmente, nós já tivemos várias experiências, depois da processo de reabertura, tivemos o governo Sarney, o governo Collor, né, o governo Itamar Franco, tivemos o governo Fernando Henrique Cardoso, seus 2 mandatos, o governo Lula em 2 mandatos, o governo Dilma, e agora o Brasil inaugurou uma nova realidade, né, que é um presidencialismo sem presidente, né, já que nós temos um presidente que a única tarefa que ele procura exercer com muita eficiência é criar áreas de atrito com as demais instituições da República. E Brasília está paralisado. O Ministério da Saúde não funciona, o Ministério da Educação, essa coisa, né, trágica que nós assistimos na semana que passou, né, e assim também os demais ministérios. Isso tem trazido prejuízos seríssimos, além do governo ter uma pauta clara voltada à retirada de direitos e promovendo também o desinvestimento nas áreas sociais. Então, são questões realmente muito sérias, muito dramáticas que o país vive. Foi alertado pelos dirigentes da CTB e pelos convidados, tanto pelo Ciro Gomes, como Flávio Dino, como Orlando Silva, que a recessão ela deve atingir de uma maneira muito dramática o Brasil nesse segundo semestre. As previsões do Banco Mundial é ter uma recessão de 7%, a OCDE prevê uma recessão da ordem de 8%, né, uma queda do PIB da ordem de 8%, e alguns economistas, né, ligados ao movimento sindical prevêem que essa queda do PIB, né, essa PIB negativo, pode ultrapassar 10%. Né? Eles estão mais atualizados porque acompanham mais, digamos assim, atentamente o que está acontecendo no Brasil, muito mais do que o Banco Mundial e a OCDE. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito dramático, mas o movimento sindical ele tem procurado dar resposta a essa situação. E eu acho que o Simpro também, hoje, que é um sindicato filiado à CUT, que é uma outra central sindical progressista, é uma referência hoje na luta nacional da educação e do movimento sindical de uma maneira geral. Obrigado. Muito obrigada, Márcio. Muito, muito importante dessas suas declarações. Nós estamos vivendo tudo isso tendo como pano de fundo essa pandemia que já começa a fazer novas vítimas no mundo e no Brasil de novo. Nós já tivemos um aumento de casos. Enquanto isso, a gente vive uma flexibilização no Rio que não se entende, com as praias cheias, a mureta da Urca bombando, as pessoas falando em volta da escola. E hoje tem uma audiência pública na Câmara dos Vereadores tratando justamente dessa flexibilização para o ensino. Você já tem alguma notícia sobre isso, Márcio? Nós estamos acompanhando aqui, né, na TV, no canal 12 da NET, também no YouTube, a audiência pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara Municipal, presidida pelo professor Célio Luparelli, vereador, inclusive daqui da minha região, aqui, ele é daqui de Jacarepaguá, já foi administrador, já foi subprefeito aqui de Jacarepaguá e Barra. E estamos lá representados pelo nosso companheiro, diretor do Departamento Jurídico, o professor Elson Paiva.
Na abertura, eu vi só a abertura, porque aí depois começou o nosso programa, eu não pude acompanhar, né? Mas daqui a pouco a gente tem mais notícias, né? Agora está o debate com os vereadores. Mas na abertura, a professora Talma, que é secretária de Educação, ela fez um pronunciamento longo falando, né, dos objetivos, né, e da atuação da Secretaria Municipal de Educação, e ela deixou muito claro, né, que a SME ela reviu uma série de conceitos e considera que a reabertura das escolas deve acontecer só na sexta fase, né? A prefeitura criou digamos assim, um calendário, né, em 6 fases, né, ou etapas, né? A primeira etapa, a primeira fase, né, de abertura, né, de algumas lojas, né, de alguns estabelecimentos comerciais, e na última fase, né, vai acontecer, segundo a professora Talma, o retorno às aulas presenciais gradativamente. Essa última fase, segundo ela, estaria prevista para acontecer a partir da segunda quinzena de agosto, a partir aí do dia 15 de agosto. E ela falou, não, deveremos deixar mais para o final do mês de agosto. Isso é textual nela, deixou bem claro que seria mais para o final do mês de agosto, ou seja, talvez até numa 7ª fase a ser criada pela prefeitura, com retorno às aulas presenciais, mas gradativamente, né, Certo, Márcio. de uma maneira progressiva. É isso. Obrigada, Márcio. E isso tem muito a ver com muitas questões que nós estamos recebendo no nosso plantão, que são professoras muito preocupadas e pais até, mães mandando mensagens, querendo saber quando é que voltam, porque estão preocupados que seja muito prematuro. E eu acho que esse é um dos temas que nós vamos debater hoje. Temos aqui a presença da diretora Fátima e do diretor Mário. Os dois vão tratar desses assuntos, além de tratar também da campanha salarial, além de tratarmos também... O que mais que a gente vai tratar, que eu esqueci? Recesso de julho, MP 936, campanha salarial e volta às aulas presenciais. Muito bem. Então, eu convido a professora Fátima para falar um pouco sobre esse recesso de julho e sobre essa volta às aulas. Por favor, Fátima, ligue o seu microfone e a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Me ouvindo bem? Sim? Bem, a questão do recesso está diretamente ligada ao calendário escolar. Como diretora do Simplo, nós estamos atendendo num plantão de casa. Nós temos um plantão funcionando diariamente, de segunda a sexta, atendendo ligação, atendendo WhatsApp, atendendo e-mail, plantão de diretores, plantão de advogados. E o calendário escolar, a questão do recesso escolar é uma das denúncias que tem aparecido com muita frequência nos últimos dias no plantão da diretoria, como dúvida. Sabemos que algumas escolas já deram, no início da pandemia, algumas escolas anteciparam recesso. Algumas escolas deram férias antecipada. E algumas escolas estão ameaçando os professores a não dar nada, a não ter recesso ou deixar somente para as férias. Então, o nosso entendimento e a nossa orientação é sempre que o professor, que a escola faça uso do calendário escolar que foi entregue aos professores e às famílias no início do ano letivo. Toda escola, quando começa o ano, entrega aos professores e entrega às famílias um calendário escolar, e nele consta um período de recesso, que é um direito do aluno e é um direito do professor. Não é lei como férias, é um direito garantido pela convenção coletiva. Entretanto, nessa cláusula, depois o Mário me corrija se eu estiver errado, eu acho que é a cláusula 24 da Convenção Coletiva de Trabalho do Simplo Rio,
Nessa cláusula fica claro que a escola pode modificar a data de recesso. Ela tem essa deliberação. Ela apresentou em fevereiro uma data de recesso e, via o que está acontecendo agora, ela precisa mudar a data de recesso. Está autorizada a mudança pela convenção coletiva. Agora, a gente está tentando, e esse é um desejo do Simpro-Rio, ideal para nós trabalhadores, seria que o Simpro-Rio e o Sinep conseguissem fechar um calendário que unificasse esse período de recesso. Isso é uma luta histórica do Simpro. A gente vive insistindo com o Sinep que um calendário único seria muito bom para os professores, para os trabalhadores, a gente saber os períodos corretos. Sabemos que não é fácil, a gente não consegue, por parte dos patrões, eles querem ter a liberdade de usar o calendário sem levar em consideração que o professor trabalha em 2 escolas diferentes, em 3 escolas diferentes, e que o calendário de recesso ajudaria o professor de verdade a descansar, um calendário único de recesso ajudaria o professor de verdade a descansar nesse período agora de meio de ano. A gente já tem uma lei que nos protege as férias em janeiro, indiscutível, está lá, é lei. Se vamos precisar mexer nas férias em janeiro, isso é uma discussão que vai ter que ser tomada quando a gente tiver de volta o calendário em mãos, quando a gente tiver retomado as aulas presenciais e quando a gente puder fazer um prognóstico de quando terminará o ano letivo. Porque no presente momento a gente não sabe quando termina o ano letivo. Então, é difícil a gente dizer que vai ter garantia as férias em janeiro se a gente não sabe se o ano letivo vai avançar em janeiro. A gente não tem essa certeza no momento. Então, a gente precisa, no momento, garantir um período de descanso para os professores. Nós, professores das escolas particulares, estamos trabalhando muito, exaustivamente. O trabalho está cansativo, difícil, novo para todos nós. Todo mundo teve que, em 15 dias, deixar de ser professor para virar editor de vídeo. Então, todo mundo está se virando, fazendo o máximo, fazendo o seu melhor como professor. Então, garantir o período de recesso é uma luta do Simpro e é uma reivindicação constante. Todas as denúncias que chegam ao Simpro de escola que diz que não vai fazer o recesso, a gente entra em contato com a escola, tenta negociar um período que seja o ideal para a escola. E, claro, o Mário até pode completar isso. Se a gente pudesse sugerir, a gente já tinha algumas ideias para dar. E uma delas, essa questão do recesso, seria pensando agora a volta estando adiada para meados de agosto, a gente poderia pensar num recesso agora, não é, Mário? Completa você aí. É isso aí, Fátima. Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Simpro-Rio, Marina, Márcio, Fátima, Acioli. Como a Fátima colocou muito bem, os professores das escolas particulares estão trabalhando demais. Os professores estão até meia-noite, 1h da manhã, preparando o vídeo, preparando aula. Enfim, o trabalho está dobrado. Então, não tem como não ter um recesso escolar, né? Como a Fátima já colocou, nós temos o calendário que determina um recesso no meio do ano. Não é rígido, né? O ideal seria que fosse um recesso único, já que os professores trabalham em 2, 3 escolas. Então, se você trabalha numa escola que vai te dar recesso de 10 a 20 de julho e a outra vai te dar recesso de 18 a dia 1º de agosto, você só tem 2 dias aí em comum. Então, por isso, a nossa luta pelo recesso único em julho. Mas, com essa notícia, que provavelmente só o retorno se dará a partir de agosto, já melhora, porque a minha preocupação era de começar antes e depois parar logo na outra semana para recesso. Não tinha condição, né? Por vários motivos. Até começar mesmo, independente de recesso, não teria condição. Mas temos que lutar por esse recesso em julho. O ideal seria uma unificação, né, para poder termos o professor poder descansar um pouco, porque não tem como. E quando chegar em janeiro, eu sou a favor, independente do calendário do ano letivo, eu vou manter a minha opinião que as férias têm que ser em janeiro. Se o ano não vai acabar, isso é outra história. Dá férias e volta no mesmo ano. Ou uma outra solução, dizem que
Na Argentina, parece que fizeram um ano contínuo, quer dizer, as 2 séries compactadas em um ano e meio, coisa assim. Então, isso aí é para discutir depois. Agora, não tem como o professor não descansar agora no meio do ano. Não dá. Estão chegando ao limite. As professoras estão chegando no seu limite de trabalhar até altas horas da noite. É verdade, professor Mário. Estão reclamando muito, é uma coisa muito complicada, e tem muita gente também mandando mensagem perguntando sobre o dissídio, se já saiu, se não saiu, como é que está a campanha salarial, como é que estão as negociações com o nosso patronal. Você tem alguma notícia sobre isso? Bom, vamos entrar logo então na campanha salarial agora? Eu acho melhor. Tudo bem. Olha só, a campanha salarial está meio estagnada, porque nós fizemos uma assembleia de pauta, né, lá em março, às vésperas da pandemia, tiramos uma proposta, enviamos ao patronato, seguindo todos os trâmites normais. E eles não querem discutir campanha salarial. Tivemos 2 paritárias só para discutir a questão da MP, enfim, não quiseram colocar em discussão a questão da campanha. A nossa proposta era de cláusula econômica, de um reajuste, o NPC, com um ganho real de 50% desse NPC, a manutenção das cláusulas já existentes, né? E algumas cláusulas novas que a gente sempre coloca, e há muito tempo que a gente coloca e não consegue avançar, como a questão da equiparação salarial. E a Fátima pode me ajudar aí, tem outras cláusulas que a gente sempre... Essa questão mesmo do recesso, né? Que a gente coloca o recesso único em julho, enfim, coisas desse tipo. Acompanhar pais idosos... Sem o direito a acompanhar pais idosos ao médico uma vez por semestre, filho menor de idade, porque a gente tem uma cláusula hoje que só garante acompanhar a filha ao médico até os 12 anos, e a gente pede que seja ampliado para filho menor de idade. Exatamente. Hoje é 14, pula para... A proposta era chegar até 18, exatamente, o menor de idade, né? E estender também para os pais, né, para os idosos. E, enfim... É a pauta de reivindicações que não foi analisada pelo patronato. Agora, hoje, a notícia que eu posso dar é o seguinte: hoje, agora às 17 horas, teremos uma paritária, tá? Está marcada uma paritária, e vamos ver se a gente consegue, pelo menos, começar a discutir a campanha, porque eles só querem discutir a questão da MP. Hoje, provavelmente, vão querer discutir a questão do retorno, e a gente tem que lutar para que isso avance. A única coisa que a gente pode ter mais ou menos uma certa tranquilidade é que o acordo está valendo, né? O acordo está, portanto, as cláusulas já existentes, elas continuam valendo, a gratuidade para os filhos de professores, o triênio, a estabilidade da gestante, estabilidade pré-aposentadoria, enfim, o acordo está valendo, tá? Apenas, mas precisamos renová-lo até 31 de março de 2021. Então, de campanha salarial é isso. Nós estamos aguardando essa paritária hoje e, assim que surgir algum fato novo, a gente vai poder ter que marcar. Se surgir algum fato novo que justifique assembleia, a gente vai divulgar e fazer uma assembleia virtual, como já fizemos. Fizemos uma, né? De cada segmento. Sim. Campanha salarial é isso. Bom, no ensino superior, no ensino superior já está sacramentado a proposta. Sim, né? sim. Já foi fechado. Foi um acordo de 2 anos. Eles pediram para reavaliar a questão do reajuste agora em 2020. Então, foi feita uma negociação. Então, foi aprovado que o reajuste de abril será pago a partir de setembro. Agosto. O de maio em setembro, o de junho em outubro e o de julho em dezembro. Tá certo? Tá certo. Essa é a notícia. Só uma questão de esclarecimento, Marina.
Eu acho que a gente, quando está falando com um público assim que a gente não sabe exatamente quem são as pessoas que estão nos ouvindo, eu me preocupo um pouco com algumas expressões que a gente usa com muita tranquilidade que nem todo mundo entende. A paritária é uma reunião que acontece entre os sindicatos para discutir o dissídio. Pode parecer bobo para algumas pessoas que vão estar me ouvindo agora, mas eu acho importante esclarecer. Essa questão do reajuste do dissídio, uma campanha salarial, ela se faz em encontros entre os dois sindicatos, o Simpro e o Sinep, que a gente chama de paritária. Vão 4 diretores de um lado, 4 diretores do outro lado, um advogado de um lado e um advogado do outro lado. Sentam-se à mesa, agora virtualmente, claro, e discutem as questões. É assim que a gente consegue avançar numa negociação, uma reunião, outra reunião, até que a gente consiga chegar num consenso e assinar o acordo do ano. Então, é só para esclarecer essa questão de paritária, nós estamos indo para a terceira paritária, esse terceiro encontro, e até essa terceira paritária não foi discutida as nossas cláusulas, nossa pauta de reivindicações, que é esse reajuste salarial, que é a questão econômica, e as outras cláusulas de qualidade que a gente vive insistindo todo ano. Tá? É só para esclarecer. Muito oportuno, professora Fátima. A gente tem essa tendência mesmo de usar os termos. Marina, olha só, para os professores da área esteropédica, Paracambi, Itaguaí, que estão nos assistindo, o acordo da base estendida foi para 2 anos também, para fechar em 2021, mas sem a cláusula do índice fechada. Então, também está em discussão ainda. Tá certo? Mas as outras cláusulas estão mantidas. E uma questão que tem, que eu acho que vai bombar de novo, é a questão da MP, porque muitas escolas apostaram que o recesso por conta da pandemia, né, o recesso não, a suspensão de aulas presenciais por conta da pandemia ia ser breve. E disseram, não, a gente consegue segurar por 2, 3 meses essa folha de pagamento. Mas parece que a coisa está se estendendo mais do que eles esperavam, e eu acho que muitas escolas estão querendo agora fazer o acordo com os professores para implementar a MP 936 nas escolas que ainda não estão com esse acordo valendo. Então, eu achei bom também te convidar, porque você que faz esses cálculos e é sempre quem a gente procura para ter uma orientação. E o que você pode dizer para essas professoras e professores que ainda não estão recebendo o seu salário sob a égide da MP 936? Que agora já foi votada pelo Senado e tudo, né? Já está sacramentada. Então, Marina, para você saber quanto você vai receber, se você fizer um acordo de redução, existe o acordo de redução e o acordo de suspensão de contrato. Se o acordo é de redução salarial, você tem que saber como se calcula o seguro-desemprego, porque a parcela que o governo vai complementar, ela é uma parcela em função do que seria o teu seguro-desemprego. Né? Você não está sendo... Você não está pegando o seguro-desemprego, o governo vai fazer um cálculo em função do seguro-desemprego. Existe o acordo de 25%, de 50%, de 70%. Bom, mas primeiro tem que saber como é que se calcula o seguro-desemprego. Essa aqui é a questão. Se você ganha até R$ 1.599,61, o teu seguro-desemprego é simplesmente 80% desse salário. Quando eu falar salário aqui, na realidade, é a média salarial dos 3 últimos meses. Se os 3 últimos meses for o mesmo salário, é a mesma coisa, né? Os salários dos 3 últimos são iguais, a média vai ser o próprio salário. Então, quando eu falar salário, eu estou falando para a questão para não dar muito trabalho. Mas, na realidade, é a média salarial dos 3 últimos meses. Então, vamos lá. Repetindo, se ele for
até R$ 1.599,61, o teu seguro-desemprego é 80% desse salário. Se for maior do que R$ 1.599,61 até R$ 2.666,29, aí é um pouco mais complicado. Eles colocaram uma fórmula mais complicada ainda. Eu consegui somar as frações e fazer uma forma mais simples. Então, basta você somar o teu salário com o valor fixo de R$ 959,77 e depois dividir por 2. Então, você pega o teu salário, soma R$ 959,77 e divide por 2. Esse será o teu seguro-desemprego. E, se o teu salário é maior do que R$ 2.666,29, então o teu seguro é o valor constante, é fixo, R$ 1.813,03. Muito bem. Então, como exemplo aqui, eu peguei aqui um salário de R$ 1.500. Por que eu peguei R$ 1.500? Porque é um salário muito redondo, né? Muito próximo do nosso piso de Fundamental 1, de 4 horas e meia, que é o mais comum. Então, R$ 1.500 atinge uma grande parte da categoria. Infelizmente, esse salário baixíssimo, né? Mas vamos lá. Então por exemplo, R$ 1.500 está na primeira faixa que eu citei, abaixo de R$ 1.599,61. Portanto, o seguro-desemprego é 80% de R$ 1.500. 80% de R$ 1.500 é R$ 1.200. Esse é o teu seguro-desemprego para quem ganha R$ 1.500. Ponto. Agora vamos lá para a MP. Você tem redução de 25%, tem de 50%, tem de 70%. Então, o que é a redução de 25%? A escola vai te reduzir em 25%. Portanto, ela vai pagar quanto? Ela vai te pagar 75% do teu salário. Está reduzindo em 25%. E o governo vai pagar 25% do seguro-desemprego. 25% daquele seguro-desemprego. Tá? Então, naquele exemplo que eu dei de R$ 1.500, que eu falei que o seguro era quanto? R$ 1.200, não é isso? Então, o salário de R$ 1.500, seguro é R$ 1.200. Se a redução for 25%, a escola vai pagar 75% de R$ 1.500, que é R$ 1.125, e o governo vai pagar 25% de R$ 1.200, que é R$ 300. Ou seja, você vai receber R$ 1.425. A redução de 50%. A escola paga 50% e o governo paga 50% do seguro-desemprego. Então, de novo, aquele exemplo vai ficar mais fácil, que é o de 1.500. A escola paga 50% de 1.500, que é quanto? 750. E o governo paga 50% de 1.200, que é 600. Então, você recebe R$ 1.350. Redução de 70. A escola paga 30, está reduzindo em 70. Então, vai pagar 30. E o governo paga 70% do seguro-desemprego. Então, a escola paga 30% de 1.500, que é 450, e o governo paga 70% de 1.200, que é 840. Total, R$ 1.290. Esse é o cálculo, tá certo? Esse é o cálculo. Eu peguei o mesmo exemplo de 1.500 para as 3 reduções. Então, você vê o seguinte, sempre o trabalhador, né, professor, não, o trabalhador em geral, né, ele sempre perde, né? Ele sempre perde. Perde pouco, perde muito, depende da sua faixa salarial. Fala, Marina. Não, eu ia dizer exatamente isso. Quanto mais fica a cargo do governo, maior é a perda do professor. Agora é importante uma coisa, hein? Quando a escola propõe a redução do salário, ela tem que fazer a mesma redução de carga. Só que não está acontecendo isso, né? A gente está sabendo que não está acontecendo isso. Se você trabalhava 4 horas, isso, Mário. Se você trabalhava 4 horas, tem que trabalhar 2. A redução de salário implica na redução de carga na mesma proporção.
Tem escola fazendo suspensão de contrato e querendo que o professor trabalhe? Pois é. Isso eu acho que é uma questão também que a gente pode, que tem aparecido muito no plantão, nós três estamos aqui, estamos vendo isso. Vale a pena esclarecer para os professores em geral. Esse acordo, essa MP, ela prevê a redução de salário e jornada de trabalho. Exatamente. Concomitante. Se a escola reduziu em 25%, a carga horária do professor tem que ser reduzida em 25%. Exatamente. Outra coisa também que tem aparecido no plantão e que tem causado estranheza é a questão da escola não querer completar a parte que lhe cabe no acordo. Escola que reduziu em 25%, reduziu em 70%. Então, a escola pagaria 30% e o governo federal 70%. O governo federal paga os 70% e algumas escolas não estão pagando a parte dela, se negando, se recusando a pagar a parte dela. É importante que o professor esteja esclarecido que quando se assina um acordo, o acordo é assinado entre o professor, a escola e o governo federal. A escola, ao não cumprir a parte dela do acordo, está entrando num desacordo com o governo federal, não é só com o professor. Está burlando o governo federal. Então, na justiça, facílimo de se recorrer na justiça a esse tipo de abuso da escola. E não interessa para a escola quanto o professor recebeu do direito dele ao seguro-desemprego. Porque o direito do seguro-desemprego é o direito de todo trabalhador. A instituição, a empresa, não tem nada a ver com isso, de quanto o professor recebeu. O percentual que a escola tem que pagar sai escrito no acordo. O valor que a escola tem que pagar vem no acordo, e é aquilo que ela tem que cumprir, porque ela acordou com o governo federal também. Ela não está ludibriando só o professor, ela está ludibriando o governo federal com quem ela fechou acordo. Então, guardar documentos, guardar comprovante de horas trabalhadas, registrar o tempo gasto na produção dos vídeos, guardar horários de atendimento aos pais. Tudo isso o professor tem que ter em mãos quando for questionado o tempo que ele trabalhou. Certo? Só esclarecer. Assim que foi assinada a MP, o sindicato mandou para as escolas uma proposta de acordo em que a escola faria uma ajuda compensatória, ou seja, a escola completaria essa perda que eu acabei de falar. Então, por exemplo, um exemplo aqui, esse do R$ 1.500, que eu fiz a conta aqui numa redução de 50%, o professor ganha R$ 1.350. O sindicato mandou para as escolas uma proposta de acordo em que a escola completaria esses R$ 150 aí, já que ele ganhava R$ 1.500 e está ganhando agora R$ 1.350. Então, esses R$ 150 seria uma ajuda compensatória que a escola pagaria. Muitas escolas aceitaram, nós assinamos acordo, escolas pequenas e escolas grandes, tá? Então, todas as escolas, nós estamos enviando isso para que, agora ela não é obrigada a assinar, a não ser que houvesse um acordo com o patronato, né? Mas não existindo esse acordo com o patronato, ela não é obrigada. Mas muitas escolas aceitaram isso. Lembrando que essa ajuda, ela não entra o fundo de garantia, não entra o INSS. Aliás, a do governo também não, hein? Vamos deixar isso bem claro aqui. Quando você faz a redução, essa parte que eu citei que o governo paga, não tem INSS, não tem fundo de garantia. Então, se você teve uma redução de 50%, você só vai pagar INSS sobre os teus 50% que a escola vai pagar, e não a parte do governo. O mesmo ocorre com o fundo de garantia. Vai ser debitado só sobre o salário que a parte que a escola está pagando. A do governo não entra, e nessa ajuda compensatória também, que o sindicato propôs, também não entraria. Outra coisa, na proposta do sindicato, inclui os aposentados, porque o aposentado não tem direito a esse benefício emergencial.
né? O aposentado não tem direito. Reduziu em 50%, é só os 50% da escola e tchau, um abraço. Vale para aposentado e funcionário público também, tem esse... A única coisa que entra é se ele for pensionista e não estiver aposentado, aí ele recebe. Ele pode ser pensionista, mas não ser aposentado, aí ele tem direito. Mas é por isso que a gente defende que o professor aposentado ou que tenha emprego público não assine a MP, continue recebendo seu salário integral. Se a escola topar a proposta do sindicato, aí ele entra. Aí inclui os aposentados. A do sindicato inclui os aposentados É exatamente o que eu falei. É isso aí. Antes de passar para as perguntas, eu queria passar a palavra para o Márcio um instantinho, porque... Marina, eu queria completar aqui a questão da suspensão. Eu falei só sobre a redução. Desculpe, continue. Não, é coisa rápida. É coisa rápida. A suspensão de contrato, ela só tem dois casos. É muito simples. É preciso saber abrir os livros da escola, isso aqui é o mais difícil. O faturamento da escola em 2019. Então, a suspensão de contrato, se a escola tiver um faturamento até 4,8 milhões, quer dizer, 4.800.000 por ano em 2019, se ela suspender o contrato, ela não paga nada ao professor. E o governo paga 100% do seguro-desemprego. Tá? Agora, as escolas que tiveram faturamento acima de 4,8 milhões, aí a escola paga 30% do salário e o governo paga 70% do seguro-desemprego. Só tem essas duas opções para a suspensão de contrato. E aí o professor não tem que trabalhar. Não trabalha. Sim. Sim. Suspensão é. Suspensão é. Ok. Márcio, por favor. Eu só podia fazer uma pergunta ao Mário? Oi. Mário, Fala. Mas essa suspensão... Tudo bem, Mário? Boa tarde, tudo tranquilo? Tudo bem. Mário, essa suspensão ela tem um período determinado? É quantos meses? Não, a suspensão ela tem o período da... São 90, né? Podendo ser... 90 dias. 90 dias, né? 90 dias. Um teto máximo de 90 dias. Pode até, ser até 90. Pode ser até 30, 90, 60 ou 90. Perfeito. E, inclusive, a escola pode fazer 60 dias de redução e 1 de suspensão. Ou 2, enfim, várias combinações são possíveis. Perfeito. Acho que eu não tinha... A minha dúvida era essa. Obrigado, hein? Eu acho que deve ser a dúvida também de muita gente. Então, são 90 dias o prazo máximo, né? Podendo a escola fazer diferentes combinações. Mas tudo bem. Eu queria agradecer aí a participação de vocês, né? Agora o Washington vai daqui a pouquinho entrar. Estou chamando ele aqui para entrar no nosso programa, para ele fazer as perguntas que estão sendo... Já estou, Márcio. Já está aí, né? Já está aí. Já beleza, que eu não estou te vendo. Maravilha. Tudo bem, Washington? Boa tarde. Tudo tranquilo? Bom, olha só... Boa tarde, Márcio. Boa tarde, professoras e professores. Eu queria dar só uma informaçãozinha, né, sobre o que está acontecendo lá na Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Nós demos informe no início que a secretária de Educação, Thalma Suane, ela informou que o retorno às aulas, nas escolas, né, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceriam a partir da 6ª fase. A Prefeitura dividiu em 6 fases. Inicialmente estava previsto para começar na 3ª, mas eles estão adiando para a 6ª fase. Ela informou também que deve sair um novo decreto do prefeito Marcelo Crivella nessa quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, estabelecendo essas datas, né, ou esse calendário, e essa 6ª fase, né, segundo ela estaria prevista para começar a partir de meados de agosto, embora tenha dito que é possível que fique para o final de agosto até início de setembro. Mas aqui na audiência pública, os questionamentos são muito
contundentes, viu, Marina? E demais aí, ouvintes. As intervenções do Simpro, né, através do Elson, e do CEP, através da professora Isabel, já aconteceram, né? Eu não cheguei a pegar toda a intervenção dos dois, né? Mas eu estou acompanhando aqui no computador, os questionamentos são muito contundentes, porque qual é a questão quais são as questões que estão sendo levantadas? Primeiro, a prefeitura está pensando, está falando em retorno sem ter um protocolo. Não há um protocolo. Cadê o protocolo, senhor prefeito? Cadê o protocolo, senhora secretária? E segundo, não há um levantamento da real situação das escolas municipais, certo? Em termos de circulação de ar, né? Em termos de funcionamento de banheiros, né? Água, né? Para bebedouros, ou seja, cozinha, funcionamento da cozinha, etc. Uma das pessoas que fez a intervenção fez uma intervenção muito boa, porque exatamente apontou que a prefeitura ela não tem, né, um inventário das reais condições. As escolas estão fechadas aí desde a segunda quinzena de março, né, e como estão essas escolas? Qual o estado efetivo, né, do prédio, né, dessas escolas? Né? E, é claro, né, como eu falei inicialmente, o que a prefeitura está estabelecendo em termos de protocolos para promover a preservação da vida. Então, a discussão está, eu diria, quente, né? Aqui na tela, né? Acompanhando aqui a audiência pública, né? Com intervenções muito firmes, bastante questionadoras. A Fátima está pedindo a palavra aí, Fátima? Sim. Sim. Eu queria só acrescentar, que tem a ver com isso, completando o que você está dizendo. O Conselho Municipal de Educação, na semana passada, forçou a participação dos trabalhadores, né, através do Simpro e do CEP, num subcomitê da Prefeitura do Rio. Esse subcomitê que vai criar os protocolos. Então, até então, esse comitê de saúde da prefeitura era um comitê, continua sendo um comitê de técnicos, especialistas, sei lá do quê, entretanto, sem a participação de quem está na ponta, dos trabalhadores. E aí o Conselho Municipal de Educação insistiu na participação dos trabalhadores através do CEP, do Simpro, um subcomitê para ajudar na produção do protocolo, na criação do protocolo de volta. É só um informe. Ótimo. Washington. Vamos abrir aqui para o Vacioli, antes de entrar o Washington. Vacioli, está nos ouvindo? Vacioli, você está aí? Alô? Vacioli? Vacioli? Se ele ficasse para o final, quem sabe? Então deixa para o final, então. Vamos deixar para o final. No final a gente chama ele. Vamos lá, então. Perguntas? Boa tarde, pessoal. Eu agrupei, Marina, inicialmente 5 questões que são mais ou menos do mesmo tema, tá? Então, vamos lá. São questões mais práticas e rápidas. Uma é um comentário. Não há condição alguma para retorno. Quem vai arcar com os nossos EPIs? E quem vai fiscalizar nosso trabalho? Triplicou. Ontem eu estava editando vídeos, reuniões fora do trabalho, e reuniões fora do horário de trabalho. Difícil, diz uma professora aqui. A outra questão: onde foi publicada essa notícia do retorno às aulas só em agosto? Com a decisão anunciada agora da secretaria, a fase 3 foi alterada, então? Pois, segundo o segundo decreto, nessa fase 3, retornam as crianças do berçário, maternal 1 e 2, quinto e nono anos, no dia 2/7. Outra questão: se a secretária de Educação realmente decidir não votar na segunda-feira, isso vai valer também para as escolas particulares do município do Rio de Janeiro?
E a última desse bloco é um comentário. Tem muitas mães tirando o filho da escola. Isso é certo? São essas as questões até o momento. Nós temos quase 20 questões e fizemos 5 agora. Eu convido a Fátima a responder essas primeiras, porque tem a ver com o retorno às aulas, né? Depois a gente passa outras perguntas para o Mário. Fátima, liga seu microfone. Bom, de onde saiu essa... Onde está escrito qual é o documento do retorno só na sexta fase? Só quarta-feira, tá? Está sendo discutido agora. Se você entrar aí agora, na audiência pública, está se debatendo isso. Mas a secretária de Educação já fez o pronunciamento e já disse que quarta-feira sairá uma nova divisão daquelas etapas das fases do prefeito que cuida das pessoas. A outra pergunta era... Esqueci. Vai lá. É um comentário, né, de que não há condições de retorno, porque os professores não estão envolvidos com reuniões e tal. Com a decisão anunciada agora da secretaria, a fase 3 foi alterada, então? Esse é o nosso entendimento. Esse é o nosso entendimento. Ele vai o decreto, essas fases vão ser reorganizadas na quarta-feira, que vai sair o novo decreto, quarta-feira. Fátima, e pergunta também se vai valer também para as escolas particulares do município do Rio de Janeiro. É isso, né? Claro! É isso, né? Estamos nessa briga, claro! Estamos apostando e acreditando nisso. E a outra questão, ela pede para a gente ponderar, pergunta se a questão de mães tirando o filho da escola. O que nós achamos disso? Fica complicado. A pergunta é muito capciosa. Eu acho o seguinte, quer dizer... Vocês que são mães... Que se entendam. Não, a situação não é fácil para ninguém. Os pais e mães estão também em home office. Todo mundo está em casa, mas eles já estão sendo instados a voltar ao trabalho. E eu acho que um pouco dessa pressão para retorno das aulas tinha a ver com isso, né? Com os pais precisando voltar e não tendo com quem deixar seus filhos, que é uma questão real. Mas os pais que estão tirando os filhos da escola, eu acredito que sejam os pais da educação infantil. Nós já fizemos uns 3 programas falando sobre educação infantil e a gente já disse que a coisa mais importante que a gente pode fazer pelos filhos de vocês é manter um vínculo afetivo com eles, através de contação de história, através de um videozinho, mas não é para você ensinar conteúdo para a criança de 3 anos, porque o conteúdo para a criança de 3 anos é a vivência que ele tem no dia a dia da escola. É ali que ele aprende a conviver, que ele aprende a se cuidar, se lavar, se limpar, comer. Às vezes ele é desfraldado na própria escola. Então, é o saber da convivência que faz isso. Esse saber a gente não tem como dar. Por outro lado, a escola de educação infantil precisava sobreviver. O governo precisava ter políticas públicas para socorrer essa escola pequena, para que ela não ficasse à deriva nesse momento. Como ela não tem essa política pública, ela está desvalida, nós apelamos para vocês como mães e seres humanos que são e que vão precisar dessa escola quando tudo voltar ao normal. Não tirem seus filhos. Mantenham. Quem puder pagar a mensalidade, continue pagando. É importante para que a sociedade continue, para que as pessoas continuem tendo aonde deixar seus filhos no momento em que tudo passar. Porque essas escolas não vão aguentar sozinhas. E o governo não está nem aí. A verdade é essa. Exatamente, Marina. O que a gente precisa... A professora Kátia fez uma bela explanação sobre isso. Você podia, naquela nossa plenária, né? Kátia é o nome dela? Isso.
A Kátia, ela fala um pouco da importância do trabalho da educação infantil, como a Marina disse, que é um trabalho relacional, a coisa acontece no dia a dia. Na educação infantil, você ensina a respeitar o outro, a ocupar o espaço, a respeitar o espaço coletivo, a dividir, a partilhar. Isso não dá para se ensinar por vídeo. Não tem videoaula de seja solidário, né? Então, isso é conteúdo da educação infantil. O que a gente precisava, eu concordo com a Marina, os pais que puderem, nesse momento, continuar mantendo a sua escola, seria ótimo. Mas o que a gente precisava de verdade era de um governo federal que cuidasse da pequena empresa, porque a gente não está falando aqui da escola média e grande. A escola média e grande tem cartucho para queimar, né? Tem gordurinha para queimar. Ela tem como se ajeitar para passar por um período assim. Agora, ela atende a outros segmentos. Exatamente. Agora, a gente entende aqui que a creche, a educação infantil, como uma microempresa e tantas outras microempresas, precisariam de um apoio do governo federal para que eles pudessem passar como outros países do mundo todo afora estão fazendo, sustentando, bancando o salário dos trabalhadores, o que é um pouquinho dessa suspensão de contrato, com prazo máximo de 90 dias. Ninguém sabe o que vai acontecer, isso vai explodir depois da manhã, porque de março até agosto são muito mais de 90 dias. Como é que vai ser com os professores que estão com contrato suspenso? É um problema que vai surgir aí na frente que a gente vai ter que ter respostas, que a gente não tem hoje ainda. Já. Mas vamos ter que ter. Washington, por favor. Vamos lá. Agora é um grupo de perguntas e questões a respeito do recesso, tá? Vamos lá. Um pouquinho. A escola... Só um momentinho, por favor. A escola particular do meu afilhado vai ficar de recesso do dia 17/7 até 31/7. Perfeito. Isso está correto? Perfeito. Outra questão. Precisamos ser mais práticos e objetivos. Estou trabalhando também direto, mas não está dando para ficar sem resposta para os professores. Vai ter recesso? Outra questão. Nesse recesso de julho, a educação infantil entra também? Mais outra questão. Se o ano letivo avançar, ficaremos sem férias? Estamos trabalhando muito mais e tendo um abalo emocional fortíssimo em relação à pandemia. O professor vai pagar por tudo isso? São essas as questões até esse momento. Eu convido o Mário agora a dar uma resposta para essas perguntas. Bom, se todas as escolas fizessem o recesso desse período que o Washington colocou desse professor, professora, de 17 ao final de julho, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Seria o ideal. Esse é o período ideal para o recesso de julho. Entendeu? Agora, em relação às férias, é a mesma coisa. As férias, tem que ter férias, ninguém aguenta. Tem que ser em janeiro as férias. Agora, o ano letivo, quer dizer, é diferente. Eu me lembro que em 89, eu era professor da rede pública do município, nós fizemos uma greve de setembro a março, ou abril, sei lá, por aí, por causa daquela lei 1016, que não foi paga. E o que aconteceu? O ano acabou numa sexta-feira, na segunda-feira já era outro ano. Entendeu? Quer dizer, a turma, inclusive, eu peguei até as mesmas turmas com séries diferentes. Então, isso não é problema. A questão do ano letivo não interfere nas férias trabalhistas. Então, é preciso discutir isso. Pode até, se fosse, mas existe uma lei estadual com férias em janeiro. Se fosse para terminar, se final de janeiro desse para terminar o ano letivo, até poderia se discutir a questão das férias em fevereiro, mas era preciso que já tivesse recomeçado, o que não aconteceu. Então, não tem como, entendeu? Eu acho que lá na frente vai ter que se dar as férias e o ano letivo de 2020
com qualquer rótulo que seja, ele continua. Agora, tem que ter as férias, não tem como. É trabalhista, até porque é férias trabalhistas. Não é isso? Quanto ao recesso de julho, o ideal seria realmente essas duas últimas semanas, que é o padrão. A gente fala aqui, não está unificado, mas uma grande parte faz isso. Né? Pode não fazer exatamente nos mesmos dias, aí fica aquele negócio, você trabalha numa escola, não trabalha noutra. Mas o grosso é exatamente esse final de julho. Não sempre foi. Só para... Posso? Pode. A professora pergunta se recesso é direito do professor da educação infantil. E sempre foi. O professor da educação infantil no Simpro Rio é professor como outro qualquer. A convenção coletiva do Simpro Rio engloba o professor do berçário até o professor do final do ensino médio. Então, ele tem direito a recesso, tem direito a férias. Se as instituições não cumprem e não obedecem, não tem a ver com o Simpro Rio não ter direito, tem a ver com o cumprimento do que é legal. Agora, a questão do recesso, como uma professora aí pediu, tem ou não tem recesso? Vou repetir o que a gente disse lá no comecinho sobre o recesso. O recesso ele deve constar do calendário escolar. Pegue o calendário escolar da sua escola, observe em que período estava marcado o recesso, e a cláusula 24 da Convenção Coletiva do Simpro Rio diz que ela tem que dar o recesso, mas que ele pode mudar o período. A escola pode mudar esse período de recesso, mas o recesso é direito do professor, garantido no calendário escolar, que é entregue ao professor e às famílias. Tá? Não sei se foi claro. Inclusive, no meu plantão passado, teve uma dona de escola que me perguntou se ela disse, se ficar determinado que a gente volta em agosto, eu posso dar o recesso nas 2 primeiras semanas de agosto, porque aí a gente tem mais 15 dias para ver como é que está se comportando a volta às aulas, se vai aumentar o número de casos ou não, e ver se volta ou não. Eu falei, claro que pode, se seus professores estiverem de acordo com isso, pode, porque a nossa convenção prevê essas mudanças. Então, é possível, e já tem escola pensando nisso. O ruim seria você retornar e logo depois ter que dar o recesso. Aí fica complicado. É chato, mas é o jeito também, às vezes. Ou não dar o recesso, que é pior ainda, né? Ou o quê? Retornar em agosto sem ter dado o recesso agora em julho. Não, pelo amor de Deus. Washington, temos mais perguntas? Sim, temos mais. Vamos lá. Sou de Duque de Caxias e gostaria de saber se essas decisões atingem todo o estado do Rio de Janeiro. Outra questão. Aí mais um comentário, né? Se essas decisões sobre o recesso não forem oficiais, as escolas não vão concordar com a pausa e nós vamos, novamente, perder a briga. E uma outra sobre a questão do retorno. Como será essa fiscalização em relação à higienização e ambiente propício para receber discentes e docentes? Por enquanto, essas 3 questões. Vai, Fafá. Bom, essa questão, vou começar de trás para frente. A questão do retorno, como vai ser, tem a ver com a palavra que está na moda, protocolo. Vai se criar agora, como eu disse na fala anterior, existe uma comissão na Secretaria de Educação e agora vai ter uma subcomissão com trabalhadores, representantes do Simpro, representantes do CEP, representantes dos patrões do Sinep, representantes de pais também. Todos estarão nessa subcomissão para ajudar na construção de um protocolo. Esse protocolo, e o Simpro Rio também já tem constituída uma comissão de diretores que está trabalhando na construção desse protocolo. Esse protocolo ele vai precisar de um trabalho multidisciplinar. Então, representantes de diferentes órgãos precisam estar constatando. Como vai ser feita a fiscalização, professora? Fiscalizar saúde é função da Secretaria de Saúde, né? Então, a gente precisa, primeiro, que sejam criados protocolos, que ainda não foram feitos, então a gente não sabe quem vai dar o quê, quem vai fazer o quê, quem vai entregar a máscara, quem vai ter máscara, quem tem que pagar pelo álcool.
Nada disso está escrito em lugar nenhum. E não dá para deixar na conta de cada escola fazer o seu. Então, essa subcomissão da Secretaria de Educação vai tentar criar um protocolo único para as escolas públicas e privadas que cumpram determinadas regras de cuidado. Tinha uma pergunta antes dessa que eu esqueci também. Só um momentinho. É da higienização. Se as decisões sobre o recesso não forem oficiais, as escolas não vão concordar com a pausa e vamos novamente perder a briga. E a outra questão é de Duque de Caxias, se pergunta se, ela sendo de Duque de Caxias, se as decisões abrangem também o município que ela trabalha. Essa decisão do prefeito do Rio de Janeiro não cobre Caxias. Isso que a gente está comemorando aqui, essas etapas, novas fases aí de retorno, que vai ser tudo adiado a partir de quarta-feira, esse decreto que vai ser assinado quarta-feira, vai ser protocolado quarta-feira, tem a ver com o município do Rio de Janeiro, não é com Caxias. Tá? Agora, professora, a questão de ser oficial, é oficial, professora. A gente tem um documento oficial, com valor de lei, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, a Convenção Coletiva do Simpro Rio. E é nessa convenção coletiva que aparece lá a questão do recesso. Fátima, mas essa convenção não abrange Duque de Caxias. Tá? Não, Duque de Caxias eu já falei que não. A professora que perguntou sobre a questão de ser oficial o recesso. Já é oficial. Não é extraoficial. Já é oficial. Está na convenção coletiva. O que a gente pode ter é entendimentos de datas. E descumprimento da lei, né, professora? Porque a convenção coletiva é lei. A gente tem um montão assim de escola que não cumpre. Então, se a sua escola não cumpre a convenção coletiva, não cumpre as determinações, é só fazer a denúncia e a gente encaminha para os órgãos competentes. Tá certo? Agora, é oficial. É a convenção coletiva, tá? Só lembrando que esse decreto também não vai atingir a base estendida, porque a base estendida, que é Seropédica, Itaguaí, Paracambi, tem prefeitos. Cada prefeito vai fazer a sua flexibilização da sua maneira. Não sei como será, espero que seja como a nossa, mas não podemos garantir. E também acho que a convenção coletiva deles não pode ser igual à nossa por esse mesmo motivo, não é? Okay. Vamos lá? Boa tarde. Tenho 62 anos e terei que voltar ainda esse ano se a escola estadual voltar. É correto isso? É isso mesmo? Outra questão. Com a suspensão do contrato e do salário, como fica o desconto do INSS? Quem está perto de se aposentar terá esses meses? Outra questão na mesma linha. E como fica quem já apresentou a carta de pré-aposentadoria do Simpro Rio? E a outra, essa MP 936 vale para todos os profissionais das escolas? Eu acho que essa questão que é da pessoa de 62 anos tem a ver com estar no grupo de risco, não é isso? Tá. Mário, quer responder essas? Não, você desligou, Mário. Olha só, eu estava procurando aqui a questão do INSS, porque a questão do FGTS, o INSS, não tinha, eu falei só para redução. Bom, no caso se a escola tem um faturamento acima de 4,8 milhões, como ela vai pagar 30% do salário, evidentemente que daí ela vai tirar o INSS e o fundo de garantia. A minha dúvida aqui é no caso da escola menor, mas ela tem que pagar alguma coisa, né? Ele não pode ficar com um buraco, né? na vida dele previdenciária, né? Mas aqui eu não estou achando aqui como é que fica a questão da escola que tem menos de 4,8, porque nesse caso ela não paga nada, né? Com mais de 4,8 milhões, ela paga 30% do salário. Então, sobre esse salário que ela vai pagar, ela vai tirar o INSS e o fundo de garantia. O outro caso é que eu não sei se
se tem um valor fixo. Isso aí depois a gente pode passar depois para o professor que pediu, que fez a pergunta. Então, eu vou pedir à Alessandra que anote aí os dados desse professor ou dessa professora, que depois a gente responde a ela. Se eu achar até o final do programa, ainda respondo. Tá bom. Vamos lá? E também, Mário, Marina, tem uma questão se a MP 936 vale para todos os profissionais das escolas. Ela vale para qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador. Agora, essa pessoa do grupo de risco, eu ouvi, ela é do Estado, então é uma coisa que não é a nossa área exatamente, mas eu ouvi dizer que esses professores que estariam no grupo de risco iam ser postos de licença no Estado e no município. Eu não posso jurar de pé junto, mas eu tenho quase certeza que sim, professora. Marina, posso ajudar a esclarecer? Por favor. Marina? Assim, olha só, essa é uma das polêmicas aqui na comissão de educação, na audiência pública da comissão de educação na Câmara Municipal. A prefeitura ela ainda não determinou, né, os tais dos protocolos, também chamados de regras de ouro, né? A gente não quer que esses protocolos, né, em vez de serem regras de ouro, não se transformem em regras de latão, né? Latão enferrujado, né? A gente quer que seja realmente uma coisa séria. Algumas instituições, algumas redes já estão estabelecendo que trabalhadores acima de 55 anos de idade vão ficar em home office, né? Vão ficar trabalhando em casa, como é o caso da FAETEC. Mas essa é uma decisão interna da FAETEC. Certamente, né, quando forem definidas essas regras por parte da prefeitura, que tem o domínio sobre o território, né, da cidade do Rio de Janeiro, deverá se estabelecer que a partir de uma determinada idade, né, pelo menos a partir de 60 anos, a pessoa não possa voltar a trabalhar, né, em sala com aulas presenciais. Ele ficaria, ou ela ficaria, em trabalho, né, remoto, né, como nós estamos agora. Marina, mas já achei vai ter que ser fixado ainda pela prefeitura. A prefeitura ainda não determinou. Esse é o problema, que a prefeitura está discutindo reabertura, está discutindo data, mas não tem um protocolo definido. Ela só está discutindo quando, mas não está discutindo como. Mário, você Marina, descobriu? Já achei aqui. Então fala. Eu tenho quase certeza que era isso, mas eu não quis me adiantar sem ter para não falar bobagem. Realmente, infelizmente, não tem. Ele que pague por fora. Se a escola não vai pagar nada, quer dizer, se o faturamento for menor, 4,8 milhões, e a escola não tem que pagar nada, ele tem que recolher o INSS e pagar por fora. Ou se no caso, se for 30%, se ele quiser complementar o que ele pagava de INSS, ele complementa também por fora. Infelizmente é isso. A medida ela não traz nenhum benefício ao trabalhador, né? Ela foi feita para o empresário, entendeu? É como se fosse a cereja do bolo da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que simplesmente, o governo Temer, né, rasgou a CLT, que foi a maior conquista dos trabalhadores. Ela rasgou a CLT, retirou direitos, né, como aquele caso da rescisão. O que a gente já tem de telefonema no sindicato, antes da pandemia, que o professor que foi demitido e que não sabia que a rescisão dele não ia contar com a participação do sindicato, não ia ser mais no sindicato. Ele levava um susto, porque ele não estava bem informado, enfim. Eu digo, você tem que fazer agora onde a escola mandar. A reforma trabalhista assim determina. Então, o professor fica desassistido nessa hora. Então, essa é a reforma trabalhista lá do Temer. E essa MP agora parece que vem como uma cereja do bolo, porque também ela não beneficia em nada o trabalhador. Entendeu? Então, continua retirando direitos e a coisa está muito feia para a classe trabalhadora nesse país. E ia ser muito pior,
foram os deputados progressistas que conseguiram impedir uma série de retirada de direitos nessa MP. Algumas coisas foram colocadas, foram emendadas a favor do trabalhador, graças à atuação dos deputados progressistas. Washington, mais alguma coisa? Sim, nós já estamos nos aproximando a 30 perguntas, tá? Vamos lá, nós estamos na 20ª. O que fazer quando o professor está trabalhando e não recebe o salário? Outra questão. E quando a escola efetua o pagamento de salário de uns professores e de outros não? Como fica? Como foi falado, sempre o trabalhador acaba perdendo. Existe alguma lei que favorece ao professor ou professora quanto a tudo isso que está acontecendo? Os professores continuam perguntando: e quanto ao recesso de julho, teremos ou não? Tem que ser em julho ou pode ser adiado? Muitos pais não querem vídeos, cobram conteúdos. E se as escolas de educação infantil quebrarem? Esse é um grupo de questões. Posso? Microfone. Seria mais ou menos uma repetição do que nós já dissemos, né? Mas como alguns professores entraram no nosso programa depois, você podia fazer um apanhado geral do que já foi dito, né? De forma concisa. Eu gostaria que fosse você. Você não quer, não? Não, é porque você estava sem som antes, eu não entendi o que você estava falando. Bom, então, questão do recesso, para quem entrou depois. A questão de recesso é um direito garantido na Convenção Coletiva do Simpro-Rio, assinada entre o Sindicato dos Professores e o Sindicato dos Donos de Escolas, o SINEP. Então, é direito, não é lei como lei de férias. É direito do professor garantido na Convenção Coletiva. Na Convenção Coletiva, na 24ª cláusula, está dito que toda escola tem que entregar às famílias e aos professores um calendário escolar, para que o professor possa se organizar durante o ano, sabendo os períodos de recesso, o que vai enforcar, se não vai enforcar, calendário escolar. Mas na própria convenção vem o direito do empregador de mexer com a data que ele deu em fevereiro, que é a data que ele propôs lá no início do ano letivo. Então, o dono da escola, o empregador, ele pode alterar a data, mas ele precisa dar o recesso escolar. É um direito do estudante e do professor trabalhador. Tá? Questão de trabalhar sem receber. Professora, trabalhar sem receber é complicado. A orientação é que você procure o departamento jurídico, que você pode dar uma justa causa no patrão, né? Se você está trabalhando, tem como provar que está trabalhando, já está 1 mês, 2 meses sem receber salário, você pode entrar com uma ação. A Justiça do Trabalho está devagarzinho, mas já está começando a se abrir, já estão começando a fazer as petições online, entrar em contato com os nossos advogados ou com um advogado, seu parceiro, e cobrar uma rescisão indireta, porque trabalhador não pode trabalhar sem receber. Não pode. E sinalizar através de documentos, professor, se documente. Semanalmente, diariamente, envie documento em e-mail para a escola, cobrando o salário, apresentando os seus trabalhos feitos e cobrando o que é direito seu. Eu costumo dizer no plantão, brincando com quem liga, que quando a Casa Bahia liga para a casa da gente porque a gente esqueceu de pagar o carnê ou porque não tinha dinheiro para pagar, a gente fica morrendo de vergonha porque não teve o dinheiro para pagar. E com o trabalhador acontece o inverso. O trabalhador está sem receber e fica constrangido de cobrar a escola. Como é que eu posso ficar constrangido de cobrar o que é meu por direito, o meu salário? Quem tem que ter vergonha é quem não está pagando. E se não está pagando, não tem competência para pagar, que se organize. Banco está aí para emprestar dinheiro. O governo federal, Pátria Amada Brasil, tem os empréstimos aí que ele diz que é muito bom, de vários bancos, para atender escolas pequenas. Então, é um problema do empregador. O trabalhador que estiver trabalhando sem salário precisa sinalizar esse desconforto e se organizar.
Organize-se, professor, reúna 3, 4, 5 da sua escola, entre em contato com o Simpro, a gente faz assembleia. Nós tivemos greve. Tivemos greve agora de 2 instituições de educação superior que estavam com salário atrasado e eles revisaram. Durante esse período de pandemia, os professores pararam de trabalhar. Então, se os professores estão incomodados e querem reagir, não tem mágica. Organizem-se, chamem o sindicato, vamos organizar reunião, vamos organizar assembleia e vamos fazer o que tem que ser feito para cobrar. Agora, uma outra coisa que acontece, que o Washington também falou, e é muito comum acontecer para proteger a instituição, é essa divisão. A escola, por maldade, ela paga meia dúzia e não paga uma dúzia. E aí os professores não conseguem se unir numa reação, porque tem 5 ou 6 que já receberam. Então, nós precisamos que vocês se organizem, procurem o sindicato, sim, nós estamos aqui para isso, nós vamos, junto com vocês, o departamento jurídico, cobrar os pagamentos, de forma organizada, coletiva, e pode ajudar, tá bom? Nós que fazemos plantão, é comum o professor ligar reclamando atraso de pagamento e se recusar a dizer o nome da escola. Ou o nome dele, pior ainda, porque tem medo. Eu digo, como é que você quer que o sindicato te ajude se você não está me dizendo nem qual é o nome da escola? Fica difícil, né? Então, quando a denúncia é coletiva, quer dizer, não pagou a ninguém, fica fácil você até ligar para a escola, caso ele dê o nome, porque você não está queimando o nome do professor. Quando esse caso que a Fátima colocou agora, que pagou a meia dúzia e não pagou a outra meia dúzia, aí é mais difícil, né? Porque mas se você ligar, vão saber que fui eu que fiz a denúncia. Quer dizer, essa que é a questão. Então, é preciso realmente a união, as pessoas se organizarem, o sindicato está para ajudar, mas é preciso também que a gente tenha condições, né? Então, a atraso de pagamento, a gente liga para a escola, agora é preciso que o professor também ajude, né? E aquilo que a Fátima colocou. O ideal é exatamente um grupo comparecer, agora na pandemia não, mas comparecer ao sindicato e a gente fazer pequenas reuniões, no caso, chegando até uma assembleia, para poder reivindicar. Porque a melhor coisa é você tentar o acordo. É melhor demorar um pouquinho em fazer um acordo do que ir para a justiça. Entendeu? A justiça é o último caso. Se o sindicato puder resolver, ótimo. Se houver um acordo, o sindicato pressionar, é muito melhor do que levar para a justiça. É porque demora, né? Ô, Mário, eu queria que você apresentasse agora a sua fala final, porque eu sei que você tem que sair mais cedo. Exatamente. Uma vez que você vai participar da paritária. Da paritária, exatamente. Eu queria agradecer aí o convite dos âncoras, né? do programa. Lembrar que realmente aquilo que eu falei ainda agora, essa medida provisória, ela completou o quadro de maldade do governo, desse governo que está aí. E estamos realmente nessa pandemia. É preciso lembrar, Marina, que nós tivemos 25 dias de aulas, 25 dias letivos antes da pandemia, de 1º de fevereiro até 15 de março, né? Por aí. E esse período de aula online, né, de teletrabalho, cada um chama de um jeito, se for realmente até esse dia 17 de julho, não é nada, são 72 dias. Somado aos 25, já estamos em 97 dias. E os professores trabalharam nesses dias. Isso não pode ir para o ralo. Então, tem que se pensar muito em relação à questão de calendário, entendeu? Não estou falando de recesso, não. A partir, depois de tudo resolvido em relação ao retorno, com o protocolo, etc., quando for discutir a questão do ano letivo, esses 72 dias, mesmo sendo online, isso não pode ir para o ralo, porque é um trabalho árduo desses companheiros, né?
Então, muito obrigado a todos. Lembrar uma coisa importante. Eu expliquei aquela questão da MP, mas o sindicato vai disponibilizar no site, né, no Facebook, não, no site do sindicato, uma calculadora. Então, aquela explicação que eu dei, ela vai ter uma calculadora que você apenas coloca o teu salário e você vai saber e o tipo de redução que a escola quer fazer e você vai saber quanto você vai receber. Tá? O sindicato deve colocar essa calculadora, acho que hoje ou amanhã. Tá bom? Obrigado a todos. Eu vou agora para a paritária encarar lá os patronato. Obrigado, Mário. Tá bom? Um abraço, Márcio, Acioli. Obrigada, Mário. Marina, Fafá, Washington, Alê. Mário, um abraço. Um abraço. Washington, temos mais perguntas? Temos. Nós já estamos na casa das 30 questões, já estamos encaminhando para as últimas 6, 7 questões. Em relação aos professores que trabalham em escolas particulares, que colocaram 15 dias no início da pandemia como recesso. Uma questão. A outra, de quantos dias tem que ser o recesso do meio do ano? Outra questão. Como seria o retorno das aulas em escolas com unidades dentro e fora da cidade do Rio de Janeiro? Trabalho numa escola que tem 5 unidades, 3 na cidade do Rio e 2 fora da cidade do Rio, Caxias e Nova Iguaçu. Outra questão. Para que possamos lidar com os responsáveis, é necessário provar que o recesso é direito do professor. Onde encontro um documento oficial sobre isso? Como manter crianças da educação infantil de máscaras pelo período de 4 horas, já que elas não têm maturidade nenhuma para isso? Outra na mesma linha. Gostaria de saber como será feito esse retorno das aulas com as crianças especiais. Sabemos que é muito mais complicado manter a máscara no rosto. E a última desse bloco. Em relação aos professores de grupo de risco, a escola mandar eles embora ao invés de fazer home office, caso a escola decida assim, caso a escola assim decida, é correto? É isso. Mandar os professores embora? Os grupos de risco? Sim. Vamos lá, Fafá. Você começa e eu vou complementando. Então, vamos lá. Questão do recesso, o documento que a professora pede para recesso. Documento que para recesso é a Convenção Coletiva do Simpro Rio, cláusula 24. Tem no site Educação Básica. Da Educação Básica, tá? Tem no site do Simpro a Convenção Coletiva de Trabalho da Educação Básica, cláusula 24. Esse é o documento que nós temos que fala da importância do recesso, do período de recesso. Quantos dias? Não tem documento. Existe um acordo tácito e tradicional de 2 semanas consecutivas. Historicamente, é assim que funciona. A maioria absoluta das escolas do município do Rio dão 2 semanas de recesso no meio do ano. Temos escolas menores, creche, educação infantil, que dão 1 semana. Também acontece. Não tem um número de dias determinado na convenção. A questão do recesso no início, eu também vivi isso como professora. Meu recesso foi tirado lá atrás. Nós já tiramos recesso. Lamentável, assustador, apavorante, cansativo, inimaginável, eu concordo com tudo. Eu estou vivendo isso. Tirei meu recesso lá atrás da escola onde eu dou aula. Então, agora é emburacar direto quando voltar. Até voltar, durante esse período, porque o recesso já foi dado. Não tem muito o que se fazer. O que pode se fazer também, o mundo não acabou. Se você está falando você tem um grupo de professores, eu tenho que frisar isso aqui, gente. A importância do sindicato e a força do sindicato está em estar ao lado de quem está trabalhando. A gente não tem poder de polícia, nem de juiz. Agora, a gente tem poder, sim, quando a gente está junto com os professores. Então, se a sua escola, e você tem um grupo de professores na sua escola, que, poxa, tirou o recesso lá na frente, está muito cansado, está precisando de um recesso, está sentindo que não vai aguentar,
reúnam, se organizem, se chamem o sindicato. A gente vai se reunir com vocês por aplicativo, a gente vai fazer reunião, a gente vai tirar uma pauta de reivindicações, a gente vai mediar uma conversa com os patrões, com os donos da escola, a gente faz essa mediação, a gente tenta conversar, e tudo isso junto com vocês. Eu acho que é importante que vocês entendam isso, que não adianta denunciar ao sindicato, sentar atrás do banquinho e ficar esperando que a gente faça tudo sozinho. A gente não consegue sozinho. Uma escola que não quer dar recesso, por exemplo, reúnam-se professores, chamem o sindicato e digam: a gente precisa de recesso. E a gente vai fazer tudo para que vocês tenham recesso. E eu tenho certeza que se a maioria absoluta dos... Não precisa ser todo mundo, não. 100% unanimidade não existe. Mas se você tem um grupo bom da sua escola, da sua creche, da sua escola de educação infantil, que está brigando, que está insatisfeita com alguma coisa, seja lá o que for, seja recesso, seja demanda das teleaulas, reúnam-se, organizem-se, formem grupos e chamem o sindicato, que aí sim, aí juntos nós temos força de verdade para negociar com o patrão, para dizer dos nossos limites e dos nossos interesses, tá? E eu queria aproveitar essa fala da Fafá para conclamar vocês, professores e professoras, a se filiar ao sindicato. Porque quanto mais pessoas se filiam ao sindicato, mais forte ele fica. Com mais poder de barganha ele fica. Ele é um sindicato que tem representação muito maior em tudo que ele faz. Então, vai no site, faz a filiação, avisa a gente que fez, a gente controla para mandar o boleto para vocês, a gente faz toda a nossa parte. Ou desconto em folha. Ou desconto em folha. Uma coisa que já vi acontecer com muita força em escolas. Escolas onde todos os professores se filiaram ao sindicato no mesmo mês. Mandaram um recado com desconto em folha, mandaram um recado para a escola. E a escola entendeu o recado. Todos os professores se filiaram, os professores estão entendendo que tem um sindicato do lado deles. Então, vamos conversar direitinho. As coisas, vocês não estão sozinhos. É isso que é importante que o professor entenda. Ele não está sozinho. Ele tem o sindicato junto dele. Mas o sindicato não é a Fátima nem a Marina. O sindicato somos nós, juntos com os professores, tá? Agora, outras cidades me perguntaram, eu não sei responder isso, porque eu entendo que cada cidade vai ter o seu protocolo. Como a gente tem um governo federal Pátria Amada Brasil que não pegou para si a questão, não conseguiu resolver a questão da pandemia, a gente tem cada prefeito tomando as suas decisões. Se uma escola tem filial em diversas instituições, eu hoje, no momento, eu só posso responder que cada um vai entrar num determinado período. Agora, eu vou pedir se você quiser, professor, que fez essa pergunta, deixar um contato aí no Facebook, a gente pede a nossa amiga para guardar o contato, e eu posso procurar junto aos diretores que fazem parte da federação, que toma conta dos outros municípios do estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, que é a federação de todos os outros municípios do estado do Rio de Janeiro, e junto aos diretores da FETERJ eu posso até ver se existe alguma outra leitura disso, tá? Se tem outro jeito de fazer que não seja assim. Mas, na prática, a gente está vendo isso acontecer em São Paulo. Cidades que abriram, uma cidade do lado da outra, uma abriu, a outra fechou, uma pode ir, a outra não pode entrar. Faz parte da balbúrdia do Brasil que a gente está vivendo. Não, em Niterói, por exemplo, que controlou a pandemia de uma maneira muito mais eficaz do que nós, está em outro estágio de abertura, diferente do nosso. Eu não sei, por exemplo, a escola que tem uma filial lá, se vai ter o mesmo protocolo que a escola daqui. Não sei. Também era uma coisa a investigar, vamos tentar descobrir. Washington, mais alguma? Sim, vamos lá. E tem a questão, Marina, que das crianças com máscaras, né? Com 4 anos. Também das crianças especiais. Mas o protocolo da educação infantil que estava sendo desenhado há pouco tempo, a educação infantil sequer vai usar máscara. Não tem como botar uma criança de berçário nem de maternal com uma máscara na cara. Tem nariz que sai remela, tem a boca babada,
tem aquelas coisas que a máscara não comporta. Então, a questão do protocolo, como fazer, a gente não sabe. Esse protocolo que vai ser construído por órgão, pelo Simpro, pelo CEP, pela Fiocruz, por órgãos da saúde, esse protocolo é que vai dizer como isso vai se dar. Mas, realmente, educação infantil, quem não assistiu, assista, a gente tem lá no nosso Facebook, no site do Simpro também tem indicação, a fala da professora Kátia, na nossa plenária, sobre o retorno às aulas, e onde ela explica exatamente como funciona a educação infantil e da impossibilidade de receber aluno da educação infantil com máscara, sem toque. Né? Inclusive as crianças especiais, né? Os alunos especiais, então... Vão ter que ter um protocolo especial. Precisa ter uma representação nessa comissão que vai determinar a volta, os protocolos da volta. Não temos essa resposta ainda, professor. Tem aquela questão também, Marina, dos professores em grupo de risco, que a escola prefere mandar embora ao invés de fazer home office. Né? Existe uma... outras, aí você fala. Vai, faz a outra logo. Os donos das escolas podem alterar o recesso de julho para março, assim que iniciou a pandemia? Quer dizer, antecipar, né? Antecipou de julho para março. E os donos das escolas podem... Essa é a mesma... E uma questão aqui, que seria a última pergunta, se não chegar nenhuma até o momento, mas... E se a escola diz que houve recesso, mas na verdade não deu? A escola em que trabalha, até hoje, não se posicionou frente aos professores, mas enviou carta para os pais e publicou um vídeo institucional nas redes sociais, dizendo que o recesso ocorreu nas 2 primeiras semanas da suspensão das aulas. Não houve, de fato, aula online, mas preparando roteiros de estudo que foram postados na primeira segunda. É isso, por enquanto. Essa professora, esse caso aí específico dessa última professora, que a escola deu lá no comecinho, lá naquele período de confusão que faz, a escola deu o recesso, está valendo. Os professores trabalharam, gente, isso é uma questão que a gente vai ter que brigar juridicamente, tem que judicializar esse assunto, porque o professor vai ter que provar que ele trabalhou e que ele não teve recesso. Então, é complicado a gente dizer que a escola não poderia dar, porque, como está lá na cláusula, diz que ele tem a possibilidade de mexer para o período em que ele achar mais conveniente. E muita escola, quando surgiu no começo, não sabia o que fazer, entendeu que o melhor caminho era esse, do recesso. Então, não tem muito o que se fazer nesse sentido. O recesso foi dado. Aí volto a retomar. Aí vem a força da organização dos trabalhadores. Estamos trabalhando para caramba, estamos cansados. Organizem-se, chamem o sindicato, façam uma proposta e a gente vai fazer a mediação com a escola, vai negociar, vai junto dos professores dizer, está difícil, ele precisa de um período, 1 semana, 10 dias, 5 dias. Então, organizem-se enquanto grupo, chamem o sindicato que nós estaremos presentes para fazer essa mediação e reivindicar até um período prolongado, um final de semana grande, uma emenda com feriadão, alguma coisa assim para o 2º semestre. Tá? A questão do grupo de risco, se pode ser demitido, pode, professora. Infelizmente, pode, porque é a prerrogativa do patrão de demitir a qualquer tempo um empregado que ele tenha. Ele vai ter que lhe pagar todos os seus direitos, mas ele pode te demitir, sim. É uma possibilidade. É lamentável esse entendimento, né? Muito fake, né? É muito fake você dizer que o trabalhador pode dizer que ele tem mais de 60 anos, então ele é do grupo de risco, não vai trabalhar. Ele pode dizer isso, mas o que é que protege o trabalho dele? Nada. Ele pode dizer isso e o patrão pode botar ele na rua. A única
estabilidade que nós temos é quem tem a medida provisória. É importante lembrar isso. Quem fez o acordo da medida provisória, tanto de suspensão quanto de redução salarial, tem igual período de estabilidade. Então, se fez por 60 dias, a suspensão tem 60 dias de estabilidade. Se fez por 90 dias, tem 90 dias de estabilidade. Passado esse período de estabilidade, acabou a estabilidade. Tá? Essa questão desse protocolo de que o professor idoso ou o professor que tem a doença faz um documentinho e deixa na escola, ele pode fazer, mas não tem nada que diga que a escola precisa manter. Inclusive, a gente tem lido que existe a possibilidade do governo prorrogar essa MP 936 caso a pandemia siga sem controle como tem estado, né? Mas também a gente não tem certeza de nada, professor. Então, por enquanto, são 3 meses, todos os benefícios são de 3 meses. Toda essa suspensão ou redução de carga horária é tudo válido só até no máximo 90 dias, e você tem no máximo 90 dias de estabilidade, se foi usada com você. Tá certo? Vamos lá, Washington, que já estamos há muito tempo, 1h40 já de programa. Não, já foram respondidas todas as questões, não chegaram mais nenhuma, não chegou nenhuma questão mais. E só uma mensagem para a Fátima, que a Alessandra está passando, de que o contato do professor que ela pediu já está no WhatsApp dela. Era isso, eu agradeço, um abraço às professoras e professores, diretores e diretoras. Fátima, suas despedidas. Obrigado. Eu queria dizer tanta coisa para os professores. Eu queria dizer para os professores que a gente está apanhando muito, que a gente está trabalhando muito, que a gente está dando sangue nesse momento, aprendendo a fazer coisas que a gente não aprendeu em lugar nenhum. Em 15 dias, nós viramos editoras de texto, nós viramos palhaças de frente de câmera, nós viramos muitas coisas num período muito pequeno. Mas uma coisa eu tenho percebido. Nunca, neste período que estou no sindicato, lá se vão 6 anos, 7 anos, eu nunca vi os trabalhadores tão conscientes da sua importância. Professores, acreditem na força de vocês. A escola que hoje está funcionando em videoaula, ela precisa muito mais de você do que você dela. Então, organizem-se, professores. Levantem a cabeça e se organizem como profissionais. Eu, no outro dia, usei uma expressão muito forte com uma professora, ela achou engraçado, porque ela disse que mas a diretora da escola falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, me botou para fazer reunião 8 horas da noite, marcou conselho de classe sábado, começou 1h da tarde, acabou 9 horas da noite. E eu perguntei a ela se ela não tem contrato de trabalho, gente. A gente está no meio da pandemia, mas continuamos sendo empregados, não somos escravos. Empregado, trabalhador empregado, tem contrato de trabalho, tem hora para entrar e hora para sair. Então, nada disso mudou na pandemia. A gente precisa estar junto ao patrão como trabalhador contratado e não como escravo, que atende o pai a hora que o pai quer, que atende o diretor na hora que ele bem entende, que faz a reunião domingo, que faz a reunião sábado, e o professor não tem mais vida. Como professor, eu não estou dizendo que é fácil, individualmente, você resistir, mas a força está no coletivo. Una-se a outros professores que estão tão insatisfeitos como você, tão incomodados como você, se reúnam, levantem a cabeça, se posicionem, aprendam a dizer não, não, não dá, não posso, não vou. Dentro do seu contrato de trabalho, dentro da sua carga horária, respeitando todos os seus deveres, como trabalhador, você tem que poder dizer não. Aprenda a dizer não. Digam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Sejam, como sempre fomos, responsáveis com o que nos comprometemos a fazer, mas abaixar a cabeça e ceder a tudo não ajuda nenhum trabalhador em nada. Não ajuda o grupo e não ajuda o próprio trabalhador. Então, sintam-se fortes, acreditem na força de vocês, na unidade, no grupo, no coletivo. Procurem estar alinhados coletivamente, se unam a companheiros de trabalho,
reivindiquem coletivamente, procurem o Simpro coletivamente, porque a gente recebe, hoje eu recebi no plantão, 8 denúncias de uma mesma escola que está chamando o professor para voltar presencialmente a partir de quarta-feira. 8 professores individualmente entraram em contato. Com os 8 professores, eu tentei fazer uma coletividade e eles não querem. Se esses 8 professores estivessem num grupo só e chamassem o Simpro para conversa, e o Simpro estivesse representando todos os professores, o contato com a escola teria um peso absolutamente diferente do contato do Simpro, porque 1, ou 2, ou 3 professores ligaram. Então, se organizem, chamem o Simpro para grupos coletivos de vocês, deem limite, tá? Se posicionem que nós estamos aqui junto de vocês para segurar a rebordose. Obrigada por tudo. Obrigada. E eu estou muito feliz encerrando essa coisa, que eu vim para cá muito nervosa, porque eu estava muito angustiada com essa volta nossa no dia 2. E sair dessa live já sabendo que, ufa, não é para o dia 2, a gente já tem mais um mesinho aí para reorganizar a vida e a luta para essa volta de forma organizada, disciplinada e saudável. Muito bem, Fátima, muito obrigada. Eu não sei quem foi que falou, mas alguém disse aí, trabalhadores do mundo, univos. Essa é a saída. Márcio, eu passo agora a você. Muito obrigada pela parceria hoje. Muito obrigada, Fátima. Obrigada ao Mário. Obrigada ao Washington. Obrigado ao Acioli e ao nosso pessoal da técnica, a Alessandra e o Rafael. E eu estou passando agora para o Márcio, para ele falar com o Acioli e a gente terminar o programa. Isso. Obrigado, Marina. Obrigado, Fátima. Obrigado, Mário, que já saiu. Obrigado também ao Washington, a nossa equipe técnica, o Rafael da Informática, a Alessandra, que fica acompanhando aí no nosso Facebook as perguntas, e sistematizando as perguntas para o Washington apresentá-las aqui nesse nosso programa. Eu queria dizer o seguinte, que esses problemas que nós estamos vivendo, na verdade, eles são resultado de governos que estão demonstrando o que não deve ser feito, no enfrentamento dessa pandemia. Nós temos uma prefeitura titubeante, um prefeito que disse que ia tomar conta da vida das pessoas, certo? Mas que instala tomógrafo no pátio, no estacionamento, para ser mais preciso, de determinada igreja, que adota determinadas posições em relação ao isolamento social e depois volta atrás, às vezes até no mesmo dia, adota posições em relação à liberação de jogos oficiais do campeonato e depois volta atrás, ou seja, um governo totalmente titubeante, inseguro, que não sabe como deve ser enfrentada essa pandemia. No âmbito do Estado, não é muito diferente. Nós hoje deixamos de ter nosso segundo secretário estadual de saúde durante essa pandemia. O primeiro secretário ele já pediu exoneração, tem algumas semanas, e agora o secretário que estava na frente da pasta também pediu exoneração do seu cargo hoje pela manhã. E no âmbito federal, obviamente, não precisa dizer nada, só olhar para a Secretaria de Saúde, que em todo esse período de pandemia nós estamos no terceiro ministro da Saúde, sendo que o atual ele é interino, e já demonstrou que mal conhece ou sequer conhece o mapa do Brasil, ao dizer que a região norte e a região nordeste se encontram no hemisfério norte. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Pessoas totalmente despreparadas para enfrentar um momento de tamanha dificuldade. E o movimento sindical, dentro do movimento sindical do Centro para o Rio,
ele vem enfrentando, né, com altivez, com valentia, mobilizando a sua categoria e não deixando de dar assistência a todos os professores e professoras que nos procuram. Então, é isso, né? Agradecendo aí, acima de tudo, a audiência de todos, e gostaria de passar a palavra ao nosso querido Paulo Roberto Acioli, né, que hoje veio, como sempre, né, com uma bela camisa, né? Tudo bem, Acioli? Boa tarde. Márcio, boa tarde. Essa camisa aqui, rapaz, ela é do Torino. Toda semana que eu venho aqui. A Fundação Torino está patrocinando agora a Corritalia, que é uma modalidade de esporte que existe na Itália. E como o governo fascista italiano atual deixou de bancar a Corritalia, a Fundação Torino, que é proprietária lá do Clube Torino, está bancando a Corritalia. A cada ano que se passa, nós levamos 15 crianças entre 1 e 18 anos, de criança, não, adolescentes, né? Que vencem a Corritalia, os 15 participantes, para conhecer La Bella Itália. Entendeu? Conviver lá com o pessoal da Federação Esportiva lá, né? Do Cálcio, enfim. Então, hoje, a Corritalia está fazendo aniversário também. E a Rádio Mundial hoje faz 15 anos no ar. Por isso que eu queria ter dado essa informação lá no início, né, Parabéns! Hoje nós estamos há 15 anos no ar. Dia 22 de julho de 2005, nós fizemos a nossa primeira transmissão. Vamos ficando por aqui, né? Aproveitar aí para a professora Fátima, que falou em balbúrdia, né? Balbúrdia é um programa que nós temos há 12 anos na Rádio Mundial News. Ele vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas. Daqui a pouquinho eu estou passando o comando lá para o Estúdio 2 e o pessoal lá do Estúdio 2 vai rodar o Balbúrdia às 18 horas. Então, Márcio, é isso, a audiência é muito boa, estou monitorando por aqui. Nós temos aí 1h, 50 minutos e 50 segundos de programa, está aqui no meu monitor, aqui na minha tela. E sucesso sempre, né? O Rádio Simpro fez sucesso. E o Rádio Simpro, o ano que vem, dia 13 de março de 2021, ele faz 8 anos no ar. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado aí. Obrigada, parabéns à Rádio Mundial News FM, nossa parceira aí há quase 8 anos, trabalhando junto e trabalhando, acima de tudo, por uma informação séria que você pode confiar. Marina, muito obrigado, Acioli, muito obrigado, Fátima, Mário, que já saiu, um grande abraço, obrigado, Washington, obrigado, Alessandra, obrigado, Rafael, e, acima de tudo, obrigado a você, internauta, a você, professora, a você, professor, que nos ouviu, nos prestigiou. Parabéns a Fátima e o Mário, muitas perguntas, viu, Fátima? É uma audiência para lá de boa, né? Uma audiência muito boa, muitas perguntas, tivemos aí cerca de 30 perguntas, praticamente um recorde, em termos de programa, que demonstra que o professor e a professora estão ligados e que, obviamente, vocês estão aí trabalhando no plantão do sindicato, trabalhando na diretoria do sindicato, como todos nós, para esclarecer o professor, defender os seus direitos, defender os seus interesses e fazer o sindicato crescer cada vez mais e dignificar a nossa categoria, porque ela merece. Daqui a pouco nós temos reunião da diretoria do Simpro, tem temas importantes para serem debatidos, e então podemos ficar por aqui. Acioli. Valeu, Márcio Franco. Muito obrigado. Valeu, como diz o Antônio César, o âncora do programa, uma audiência extremamente qualificada, né? Isso aí são palavras do Antônio César há 7 anos, né? Mas vamos lá. Posso tocar a vinheta aí de encerramento? É segunda, gente. É segunda, muito obrigado. É segunda. Você acabou de ouvir o programa Rádio Simpro Rio de Janeiro. Comunicando Antônio César e Márcio Franco.
um programa dedicado à educação, ao professor e aos demais profissionais de ensino do Rio de Janeiro e que tem por objetivo discutir o dia a dia das escolas e os desafios pela valorização do magistério e da luta por uma educação de qualidade. Obrigado, gente. Vou encerrar o programa.